O padre Ronaldo Miguel obteve o título de mestre em teologia dogmática na Gregoriana de Roma. Voltou aqui para a nossa diocese e agora é vice-reitor do seminário lá em São José do Rio Preto. E hoje ele está presente aqui no nosso programa Fé e Cidadania e nós vamos falar da formação necessária para leigos desde a mais tenra idade, leigos e leigas, para todos os batizados na igreja. É uma necessidade. Nós já vamos começar o programa com o padre Ronaldo Miguel. Um minutinho só. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Residências e empresas, escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Padre Ronaldo, estamos no ano do laicato e sempre se pede que os leigos e leigas, para terem também uma boa missão, uma boa pastoral, precisa de formação constante, né? Todos, não apenas as lideranças. Nós gostaríamos que o senhor começasse, né, nos dar esclarecimentos do porquê dessa necessidade dos leigos e leigas procurarem formação doutrinal, catequética, pastoral, litúrgica, né, em todos os setores, para uma boa ação de igreja. Nosso muito obrigado pela sua presença. Lombardi, obrigado. O convite, sobretudo, participar aqui do programa Fé e Cidadania e poder aprofundar certamente alguns aspectos importantes da nossa fé. Nós estamos no ano do laicato e a igreja, na sua grande maioria, é composta pelos leigos, né? E uma coisa muito importante que é necessário, antes de dizer da necessidade da formação do leigo, é entender que a igreja ela é formada por batizados e a dignidade batismal dá a todo batizando a capacidade, digamos assim, de exercer o seu sentido da fé, de exercer a sua fé, né? É uma graça do próprio batismo, da manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, que faz com que ela seja um sujeito ativo na obra de evangelização da igreja, né? E isso é muito importante. Por isso nós temos tantos trabalhos na igreja, por meio de pastorais, movimentos, que acontecem graças às nossas lideranças leigas. Mas até o simples gesto de uma oração simples e humilde, de uma senhora que não tenha muita instrução, é também obra de evangelização. É exercício dessa sua dignidade batismal, de sua participação evangelizadora e anunciadora do Evangelho dentro da igreja, seja, sobretudo, por meio do próprio testemunho cristão. Daí nós percebemos esta necessidade de buscarmos conhecer e aprofundar a nossa fé, né? Entender para amar, digamos assim, conhecer para saber melhor quais são os fundamentos, os princípios, até para encontrarmos motivações maiores, né? Nossa igreja ela é rica no seu trabalho de evangelização, é rica, sobretudo, na sua liturgia. Então essa riqueza precisa ser aprofundada, essa riqueza precisa ser conhecida, para que as pessoas também entendam no modo como elas participam no mistério que faz parte da nossa fé, né? A igreja está sempre oferecendo, né, Padre Ronaldo, cursos de formação para os leigos e leigas. O senhor sente, o senhor já foi pároco, já conhece a realidade também aqui da nossa região, aqui no norte do estado. O senhor sente que os leigos e leigas
buscam essa formação ou ainda não está contento? Eu percebo que informalmente, né, as pessoas buscam sim esta formação e até informação. Hoje o leigo tem uma participação mais ativa, digamos assim, na própria caminhada de igreja, sobretudo quando se tomam decisões. Haja visto quando se faz, sobretudo, uma mudança de um padre, de uma paróquia, quando se vai criar uma comunidade, um setor, uma coisa assim, ele se manifesta muito mais hoje do que no passado. E também o advento das redes sociais faz com que ele também, nessa plataforma de comunicação, possa falar, né, como uma voz ativa aí, à igreja, digamos assim. A gente percebe deste modo. Porém, no trabalho pastoral, na caminhada, embora tenha muitas pessoas engajadas, muitas pessoas sedentas por formação, infelizmente, pelo menos na minha experiência na atuação pastoral, é que alguns sempre usaram a necessidade da formação, e ela sempre vai existir, como um pretexto para as desculpas diante de certas atitudes que, digamos assim, não faz com que a pastoral aconteça. Então, diante das dificuldades, falta formação. Para nós ouvir isso, eu vou fazer 13 anos de padre, e sempre escuta isso dos leigos, né? Diante das dificuldades, dos limites, falta Eles formação. reconhecem que falta formação, mas muitas vezes também não buscam essa formação. Exato. Né? É porque, na verdade, quando você às vezes oferece a formação, né, aí você vê que ela não se torna aquela prioridade necessária. Né? Nós vamos pedir para o padre Ronaldo, no próximo bloco, se ele tem, já que ele tem uma visão assim da igreja num todo, desde lá de Roma, isso ajuda bastante, Sim, né? sim. Mas aqui nos nossos setores paroquiais, nas várias cidades que compõem a nossa diocese, se ele tem algumas ideias, né? Desde que também já foi pároco aqui na Santa Ana, em São Joaquim, na Catedral, de como chegar até aquelas pessoas mais simples nas comunidades setoriais. O nosso intervalo é muito rápido, nós já vamos voltar. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. Padre Ronaldo, nós temos, não podemos assim ter tantas queixas quanto a frequência, né, das pessoas nas missas. Aqui em Barretos mesmo nós temos aí, né, dezenas de igrejas e capelas, e toda semana são incontáveis aí as missas que nós temos, que estão à disposição, né, das pessoas. Exato. E geralmente com bastante frequência. Mas, como nós falávamos no bloco anterior, nem todos, às vezes, nem entendem direito ainda mais profundamente a própria Santa Missa, a própria Eucaristia. Nas capelas, né, na periferia das cidades, das paróquias, às vezes pessoas mais simples não têm tanto conhecimento. O senhor que já tem uma visão de igreja, assim, no mundo todo, lá desde Roma, mas que já foi pároco, vigário, o senhor tem, assim, pistas para dar como atingir e dar mais formação também para essas pessoas? Porque senão fica só nas homilias. Exato. Eu acredito que o grande desafio é viver a realidade comunitária, no sentido estrito do termo mesmo, né? Uma comunidade implica pessoas que participam, mas que se conheçam, quer dizer, que tomam parte na vida do outro. A Eucaristia é a celebração da vida, a vida de Cristo que nós celebramos ali, né? Isso implica uma comunhão profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Mas como é a comunidade que celebra, essa comunhão implica também que os participantes tomem parte na vida dos outros, quer dizer, que comunguem de certo modo da vida um dos outros. Isso é ser comunidade. Isso implica conhecimento, aproximação,
celebração da própria vida. Enquanto nos comportarmos muitas vezes como um corpo estranho, né, onde as pessoas estão ali presentes, mas se desconhecem e não sabem muito bem uns dos outros, digamos assim, fica difícil celebrar profundamente esse mistério, né, no seu significado. Se a gente pegar o próprio corpo mesmo humano para entender a ideia da igreja como corpo, a composição dos membros implica essa unidade profunda de um membro com o outro, até para sua eficiência, né? E na comunidade isso é indispensável. E o segundo passo, obviamente, é promover meios, né, que façam acontecer essa unidade. Acho que esse seria o primeiro aspecto de uma formação. Entender que uma comunidade exige com que os seus membros, né, estejam intimamente ligados, que as pessoas criem vínculos, formem uma família, porque na estranheza é impossível amar, na estranheza é impossível se aproximar de alguém e gerar comunhão, né? A partir daí, vai se percebendo as necessidades, porque é um corpo onde os membros se conhecem. E aí, claro, vai aparecer a necessidade de se formar bem, de preparar bem, né? Eu sempre gosto de usar um exemplo, né? Eu tenho aquela senhorazinha que às vezes reclama para ir à missa, tal, porque à noite eu não enxergo, porque eu já estou de idade e tal, mas a neta vai casar, e vai casar à noite. E ela vai passar a tarde toda no salão de beleza. E ela vai botar um salto enorme lá, na idade dela vai doer a coluna e tal, mas ela vai passar a noite toda na festa, passar por todo esse sacrifício. Por quê? Porque é a minha neta. É uma data, é um momento importante, é uma ocasião importante. Eu acho que o que falta para nós muitas vezes é isso, olhar essa importância diante do mistério que nós celebramos, por isso prepará-lo bem, e olhar a importância também das pessoas com as quais nós nos encontramos, né? O sentido que elas fazem na nossa vida também. Gerar esses vínculos, esta comunhão. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu vou pedir para o senhor até analisar essa questão de nossas lideranças de hoje, ou até jovens atuais, ou adolescentes, vêm de famílias que não fizeram aquela catequese, não deram aquela formação também no lar, né? Desde a primeira infância, deixa depois para os catequistas, né, dar uma formação para preparar para a Eucaristia. No próximo bloco nós vamos pedir para o Padre Ronaldo analisar essa questão. O intervalo é de poucos segundos, nós já vamos continuar. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Normalmente as famílias se preocupam logo em batizar os seus filhos. Alguns até deixam mais para frente, mas normalmente até no primeiro ano, né, já são apresentados para o sacramento do batismo. Mas depois a formação religiosa que os pais têm que ministrar para os seus filhos, né, padre, deixa a desejar. Se preocupa com tantas coisas para as suas crianças, até quando aos 7 anos encaminha para a catequese, para aí sim os catequistas darem uma formação religiosa para os seus filhos. Isso é uma omissão dos pais, não é? Sim, exato. A igreja, em primeiro lugar, era doméstica, no sentido de que a primeira experiência de igreja e até de Deus se faz dentro do lar, né? Não é à toa que se refere-se à família de Jesus como a Sagrada Família, porque tem essa dimensão de ser um local de se fazer a primeira experiência de Deus e, portanto, uma primeira experiência de igreja. É pelo testemunho dos pais, que são os genitores, que se chega a fazer a experiência de Deus e o aprofundamento da fé. A catequese isso depois vai esclarecer, vai até aprofundar de um certo modo,
mas ela pressupõe já, né, essa primeira evangelização dentro da família, que é uma evangelização, sobretudo, testemunhal. Eu me lembro quando eu era pároco na paróquia de Santana, que eu fazia alguns encontros com os catequizandos, eu perguntava a eles assim, mas na casa de vocês os vossos pais rezam? Na casa de vocês se pratica a capacidade de perdoar? Né? Os pais de vocês participam da liturgia dominical? Os pais de vocês se confessam? E com certeza o senhor percebia grandes falhas, né? Sim, grandes falhas. Eu dizia assim, então vocês vão dizer a eles o seguinte, por que vocês estão me obrigando, né, a semanalmente ocupar do meu tempo fazendo uma catequese para uma coisa que eu não vejo incidência nenhuma na vida de vocês? Esse é o problema da catequese hoje. Quer dizer, que sentido tem para aquela criança, aquele adolescente, né, falar de Deus, sendo que na casa dele Deus está no hall das últimas opções? E isso também é uma falta de formação que já não teve nem lá na preparação dos noivos, né, na preparação para o matrimônio e na preparação para o batismo, né? Deveria haver, né, essa preocupação em já formar os pais da necessidade dessa formação na primeira infância. Exatamente, acho que desde o processo de gestação, né, está formando nesse sentido, mas para que isso aconteça, é preciso que os pais tenham a fé e vivam essa fé. Aquele ditado, ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então hoje a igreja percebe essa necessidade de reevangelizar os que foram batizados, mas que não foram suficientemente evangelizados. Isso já é cunhado, esse termo desde a Aparecida, porque é a realidade de muitos cristãos, de muitos lares cristãos hoje, pessoas que têm registro de batismo, têm sacramentos, mas não vive no seu dia a dia profundamente a sua fé. E nós vamos pedir então para que o senhor analise para nós no próximo bloco se essa questão de formar essas crianças desde a sua primeira infância até os 7 anos, antes que eles sejam encaminhados para a catequese, de primeira Eucaristia e Crisma, se já não haveria assim, um projeto para isso, né? No próximo bloco a gente conversa a respeito. O intervalo é rápido, nós já vamos continuar. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Padre Ronaldo, aqui na Diocese de Barretos, nós já temos um plano de catequese, né, desde a primeira Eucaristia até o final, para o sacramento da Crisma, já implantado há muitos anos, vem funcionando. Mas, com relação a esse assunto que nós abordamos no bloco anterior, não haveria necessidade, então, de um projeto para essa formação das crianças antes desse período de se entrar na catequese? Como que isso poderia se tornar realidade aqui na nossa diocese? O padre Tiago Facchini, né, implantou esse projeto de catequese depois de uma escola de catequese na diocese, um trabalho bonito até que ele fez, fazendo uma catequese muito mais celebrativa, trazendo muito para a vida o mistério, né, isso para a catequese de Eucaristia e Crisma. E antes mesmo de ir para Roma, eu já colocava com ele algumas preocupações nesse aspecto, dizendo assim, é necessário pensar então uma evangelização que preceda esse período de ingresso na catequese, né, de Eucaristia. E nós tínhamos esse projeto, né, ele gostou da ideia e tal, ficamos desenvolvendo o projeto, mas depois acabei indo para Roma e ficou um pouco parado. Aí voltando agora de Roma, nós retomamos até o projeto. Na verdade ele está pronto, né? E a ideia é exatamente essa, fazer uma catequese batismal
que comece desde o processo de gestação daquela criança. Eu mesmo preparei a primeira fase, que foram 7 encontros de catequese no período de gestação, né? Com a ideia sempre de atrelar a geração daquela vida, gestar uma vida cristã. Estamos gerando o cristão, né? Na fé, essa criança na fé. Isso é importante porque vai conscientizando os familiares, os pais, os possíveis padrinhos até, que já são, de certo modo, convidados a participar desse encontro, no compromisso que tem diante dessa vida nova, de fazê-la crescer, né, como um cristão. Mas já tem algumas pistas de como que esse projeto seria colocado em prática por alguns anos? Sim, sim. Na verdade, ele é formado de 3 a 4 etapas, né? A primeira etapa, como eu disse, seria essa. É a catequese no período de gestação, que é feito na casa, na verdade. Pastoral familiar, por exemplo, eu acho que já tem um projeto nesse aspecto, né? Depois dessa catequese do período de gestação, que implica uma série de coisas, na consciência da responsabilidade, do papel e das condições de pais e padrinhos, na escolha de um nome cristão para uma criança, uma série de coisas que já prepara para o batismo, aí vem uma catequese, segunda etapa, uma catequese um pouco mais profunda depois do nascimento, que são 3 encontros sobre o batismo na vida do cristão. Então, primeira parte, aí já são encontros na igreja, com todos os que vão ser batizados, né, os pais e padrinhos envolvidos, né? E um primeiro encontro de cunho um pouco mais teológico, dizer qual é o sentido do batismo na vida do cristão, que implica isso. Um segundo no sentido mais litúrgico, aprofundando todos os sinais do batismo para mostrar a riqueza da graça batismal na vida da pessoa, como viver isso, né? E um terceiro encontro de cunho mais pastoral para dizer os compromissos do batismo na vida do cristão, né? Então essa é a catequese para segunda etapa, para receber o sacramento. A terceira etapa, ela implica, na verdade, a própria celebração do sacramento, que essa parte mais o Padre Tiago que elaborou, e ele é bastante capaz e eficiente para isso. Todas, né? Essas 3 etapas até o batismo. Isso, o batismo, exato. E um batismo onde também ele vai recebendo os sinais de uma forma um pouco, digamos assim, mistagógica dentro da comunidade, com a participação da comunidade, para entender que o batismo é uma graça que implica viver como filho de Deus dentro da comunidade dos filhos de Deus. E a quarta etapa, né, é uma etapa, aí já uma catequese pós-batismal, que seriam encontros, na verdade, um pouco anuais, na data de aniversário do batismo, porque não seria o aniversário biológico. Não seria o aniversário biológico, mas o de batismo, onde se reúnem os pais, os padrinhos e as famílias, né, para fazer uma pequena celebração, uma espécie de uma catequese. Né? Mas sabendo que nesses são 7 encontros, prevendo 7 anos, mas entendendo que, diante daquela catequese que foi dada toda anterior, nesse período de 7 anos... Seria um encontro por ano. Um encontro por ano, no aniversário de batismo. Mas entre esse período, né, de 7 anos, com encontro uma vez por ano, se entenda que os pais e padrinhos estejam exercendo sua função de educadores na fé, de catequista na vida daquele... Que tenham entendido as etapas anteriores. As etapas anteriores, exato. Aplicação. Essa formação. Exatamente. E isso pode virar, talvez, aí um livro, ser publicado, esse projeto? Na verdade, vai ser um livro, né? Tem uma autorização já para testar uma experiência na nossa diocese? Não é para a diocese, assim, no primeiro instante, porque, digamos assim, é um projeto, como eu disse, que eu tinha com o Padre Tiago, né? E como hoje ele se encontra fora, está em São Paulo, e ele já tem publicado por editora Vozes já toda a catequese que existe aqui na diocese para a primeira Eucaristia e Crisma, né? Então a editora aprovou o projeto, né?
e vai publicar ainda esse ano, acho que em novembro parece que está prevista a publicação. O material já está pronto, está sendo tudo pronto. Está pronto para ser revisado só na editora, né? Está no processo de revisão. E então a editora quer... Provavelmente o ano que vem já está publicado. Novembro desse ano. Novembro desse ano. É o lançamento já. São boas notícias que nós tivemos então aqui da parte do Padre Ronaldo. É uma necessidade, essa formação em todos os setores. E olha que era uma carência, era uma lacuna, né, Padre Ronaldo, uma lacuna que nós tínhamos, né, nessa faixa etária. Sim. E nós agradecemos demais a sua presença aqui, seus esclarecimentos e essa boa notícia. Sim, também. Claro que o material fica disponível, existe uma equipe diocesana de catequese e fica disponível, como é editado por uma grande editora, então ele vai servir não apenas para a Diocese de Barretos, se quiser abraçar, obviamente, mas também para a igreja no Brasil todo, onde os seus bispos, né, quiserem acolher e assim por diante. Que ótimo, muito obrigado sua presença aqui hoje. E assim o programa Fé e Cidadania termina por aqui, mas sempre trazendo assuntos de interesse de toda a nossa sociedade. Até mais.